O que eu vou dizer para você agora, nunca ninguém soube, nunca, né? E é algo, não é um segredo, mas é algo que nunca contei, tá? Nunca contei, nunca senti a necessidade de contar, mas eu vou contar para você agora. Olá, pessoal. Que alegria ter vocês aqui. Então sejam muito bem-vindos ao nosso webinário, nossa aula ao vivo. Então vamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos consagrar essa nossa live à Nossa Senhora, pedir a ela que interceda por nós, que nos ajude a encontrar sempre a vontade de Deus na nossa vida. Ela que foi sempre dócil à voz de Deus, obediente à voz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Já fazia algum tempo que eu queria fazer essa live com vocês, né? Estou quase como Jesus, né? Desejei ardentemente fazer essa live convosco, né? Porque hoje nós vamos aprofundar um pouco né? Espero que bastante, o conteúdo que eu já venho dando para vocês. Então já faz muito tempo que eu venho dando para vocês um conteúdo seja no YouTube, né, nos vídeos. Depois passei a dar conteúdo no Instagram. Então esse ano eu comecei a usar mais o Instagram para transmitir conteúdo para vocês, né? E através do Instagram nós criamos uma comunidade no Telegram. Então talvez muitos de vocês aqui são da comunidade do Telegram, não é isso? Eu vou começar com uma pequena introdução, uma pequena história para a gente entender onde é que nós chegamos, né? Por que que nós chegamos aqui nesse ponto? Então, nós chegamos aqui de uma forma muito despretensiosa, né? Você e eu também. Então, nós chegamos aqui porque 3 anos atrás eu comecei esse trabalho aqui, né, na internet, esse trabalho de evangelização. Eu já contei para vocês essa história, posso repetir aqui para quem nunca ouviu, né? Então, eu saí do Ceará, vim morar aqui no interior do Rio de Janeiro, e os meus paroquianos do Ceará, os meus amigos, né, de Fortaleza, ali do Ceará, sentiam falta, né, da minha presença, da minha catequese. Eu tinha o costume de dar catequese para o povo todas as quartas-feiras na minha paróquia, então vinha muita gente, era muito bom. Então pediram: padre, faz a catequese online. Foi assim que surgiu o canal, né? Então, eu já tinha conta no YouTube já desde muitos anos, mas só para curtir os vídeos da família. Então, meus amigos pediram: padre, faz a catequese online, para a gente poder ter o senhor aqui com a gente, né? Já que o senhor está aí longe, né? Então, para o senhor ter o senhor aqui com a gente. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer vídeos, e eu tenho esses vídeos, eu acho que eu não tirei do ar, né? Eu acho que eu não tirei do ar. Então, eu tenho uns vídeos que eu comecei a fazer, mas de forma muito, muito simples, né? Porque eram para os amigos, né? E aí começaram a gostar, começaram a compartilhar, e a coisa começou a crescer, né? Eu tive pessoas que me ajudaram, né? Eu conto um pouquinho essa história quando eu faço o vídeo especial dos 100 mil inscritos. Sim, foi o ano passado, né? Nós hoje estamos com 161 mil, né? 162, nem sei mais. 161 mil. Então, eu falei um pouquinho essa história, mas talvez você tenha chegado depois, não tenha visto. E, enfim, o que é que acontece? Com a partilha, né? Com essa catequese, né? Com esse apostolado, eu comecei a falar daquilo que eu mais gostava, daquilo que eu mais tinha paixão de falar, que é sobre a confissão.
Então, por que eu gosto tanto de falar sobre a confissão? E aqui eu queria que... Eu acho que você vai entender por que eu gostava de falar sobre confissão. Porque, vou voltar um pouquinho. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu tinha dificuldades com a confissão, buscava padres para a confissão, às vezes não conseguia. Qualquer coincidência é mera semelhança, né? Não sei se acontece com vocês, se é fácil, mas para mim não era fácil na minha época, né? Na minha cidade que eu morava. E uma das coisas, né, que eu sonhava quando eu pensava em ser padre, claro, a gente pensa em ser padre para tudo, para evangelizar, para celebrar a missa, né? Mas eu pensava como vai ser bom confessar, né? Como vai ser bom dar o perdão, como vai ser bom dar para as pessoas aquilo que para mim é uma grande felicidade. Então, confessar, aliás, eu ir confessar, né, os meus pecados, receber a absolvição do sacerdote, nossa, que é uma felicidade imensa, se sentir perdoado, né? Então, eu me imaginava, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, né, que quando eu fosse padre, eu ia dar essa alegria para as pessoas. Então, eu sempre fui muito apaixonado pela confissão, né? Então, desde padre novo e tudo. E eu fui fazer especialização em Roma, e escolhi justamente o sacramento da confissão como meu trabalho de conclusão, né, do mestrado, né, em Roma. E escrevi sobre isso, né, fiz a minha dissertação de mestrado, né, sobre isso. Mas chegando agora para o YouTube, então eu gostava muito de falar sobre a confissão, né, nos vídeos do nosso canal, né, desse canal que você está assistindo aqui agora. E ao falar sobre confissão, tem uma série de vídeos aí sobre, são mais de 20, uns 25, quase 30 vídeos sobre confissão, eu comecei a receber muitas perguntas sobre escrúpulos, né? Então, pessoas que me perguntavam, padre, é pecado isso, é pecado aquilo, então coisas mínimas, né? Ou então pessoas que eram angustiadas, que tinham medo, que achavam que tinha feito confissões inválidas, né? Então eu falava sobre a confissão geral. Então eu comecei a fazer vídeos sobre a consciência escrupulosa. Então tem uma série de vídeos, fiz vários vídeos sobre os problemas da consciência, principalmente os escrúpulos, né? Então tem um vídeo sobre maus pensamentos, né? Como se livrar dos maus pensamentos, né? E como saber se a confissão foi válida, essas coisas assim. Mas quanto mais eu falava, mais eu sentia a necessidade de falar sobre isso, como se as dúvidas não paravam, né? E as pessoas se interessavam mais e mais. Não é verdade? Você aconteceu isso com vocês também, né? A Luciana está dizendo que viu todos os meus vídeos, né? Então, foi daí que aconteceu isso, né? Ao ver, então eu percebi uma imensa dor, né? Uma dor na alma, que não era uma exceção. Então, não era uma coisa que tinha acontecido com uma pessoa, com outra pessoa. Não era um problema de jovens, de adolescentes, de 14, 15 anos, e depois, quando chegava nos 20, 25, 30, acabava. Então, comecei a ver que tinha gente de uma certa idade, pessoas adultas que tinham essas dúvidas, pessoas jovens, pessoas adultas, rapazes, moças, homens, mulheres, então, e de uma quantidade grande. Então, os meus vídeos que falam sobre isso têm uma quantidade grande de visualização, uma grande quantidade grande de perguntas também, né? Então, eu comecei a ser bombardeado no privado. Vocês não têm noção de que se eu pegar o celular e eu ficar tentando responder no privado, eu não faço mais nada na vida, não rezo, não faço mais nada, né? Então é um perigo, né? E quanto mais eu respondo, mais as pessoas, aí se multiplica as pessoas que querem respostas, né? Então, se multiplicaram, né, os meios de chegarem até mim, né? Então, eu criei uma comunidade no Telegram, né?
aonde eu poderia falar especificamente sobre isso e com uma frequência maior, porque não dava para eu ficar fazendo vídeos só sobre esse assunto direto, né? E até assim, ia ser focado demais, né? Porque eu tenho outros assuntos que eu gosto de falar, como por exemplo sobre a oração e sobre a confissão de modo geral, né? Sobre o catecismo. Então eu criei o canal do Telegram para especificamente falar sobre isso, né? Então, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? Então, eu gostaria, o tema da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, é como ter uma consciência sadia. Né? Ter uma consciência sadia. E o que eu queria dizer para vocês hoje é algo muito, vai parecer muito ousado, vai parecer até um pouco exagerado, né? Principalmente se você tem essa dor, se você tem esse sentimento de escrúpulo, vai parecer exagerado o que eu vou falar para você. Mas eu vou falar uma coisa muito simples. É possível ter uma consciência reta. Vou repetir o que eu vou dizer para você. É possível que você tenha uma consciência reta, que você seja livre dos escrúpulos. É totalmente possível. Totalmente possível. Veja, padre, por que você está dizendo isso? Por que é possível ficar livre dos escrúpulos, né? Será que isso não é uma promessa meio exagerada? Será que não é só um sonho, né? Porque tem pessoas que sofrem muito, sofrem uma profunda angústia, né? Sofrem uma tristeza, até um certo desespero, né? Nessa questão dos escrúpulos. Então, eu dizer que é possível parece um pouco exagerado. Mas eu queria dizer para vocês que existe... Eu tenho várias provas sobre isso. Vou falar a primeira prova. Eu vou fazer uma coisa muito ousada aqui, tá? Uma coisa que nem é aconselhável, né? Posso fazer uma coisa bem ousada aqui? Para eu fazer essa coisa bem ousada, eu vou pedir que você não escreva no chat, tá bom? Não escreva no chat agora. Então, eu queria saber o seguinte: através dos vídeos que eu publiquei, não escreve no chat, não escreve no chat. Através dos vídeos que eu publiquei no YouTube e das dicas que eu tenho dado no grupo do Telegram, tenho dado muitas dicas lá, muitas dicas preciosas lá no grupo do Telegram. E nas lives que eu tenho feito no Instagram, né, em todas essas redes. E algumas respostas, né, eu não consigo responder todos, mas eu respondo muitas pessoas, né, no privado. Então a pergunta é o seguinte, eu queria que agora você vai responder minha pergunta escrevendo no chat. Quem de vocês já sentiu que melhorou dos escrúpulos com esse meu apostolado? Diga eu, agora. Vocês estão vendo um monte de gente? Olha aqui, olha a quantidade imensa de pessoas. Estão vendo? Olha a quantidade de pessoas, né? Olha só. Eu não consigo contar quantas pessoas estão colocando aqui no chat. Eu acho que são dezenas, né? Nós temos agora quase 500 pessoas ao vivo, tem dezenas de pessoas dizendo que melhoraram só com as minhas dicas, né? Então, isso me encorajou a aprofundar esse assunto para vocês, né? Me encorajou a masterizar, vamos usar essa palavra, né? É um conteúdo mais profundo para você. E hoje eu vou dar a oportunidade de você dar um passo para aprofundar ainda mais isso e nós juntos chegarmos nesse objetivo de ficarmos com uma consciência reta, uma consciência
realmente sadia. Mas eu queria dizer para vocês uma história, eu queria contar agora uma outra história bem simples, mas eu queria que você prestasse atenção, porque eu nunca contei essa história. O que eu vou dizer para você agora, nunca ninguém soube, nunca, né? E é algo, não é um segredo, mas é algo que nunca contei, tá? Nunca contei, nunca senti a necessidade de contar, mas eu vou contar para você agora. Quando eu era adolescente, eu sofri de escrúpulo. Então, eu senti o que você sente. Então, quando eu falo de escrúpulo, não estou falando de algo que eu estudei nos livros, mas que eu venci, que eu superei, que eu consegui superar. Consegui com muita dificuldade. Consegui superar uma dor muito grande, que demorou muito, que não foi fácil. E se você está pensando que, padre, o senhor tinha aqueles escrúpulos assim, de cometer pecado mortal, venial, eu vou dizer que Deus permitiu que eu tivesse o escrúpulo dos pensamentos de blasfêmia. Né? Quem já sofreu aqui com maus pensamentos? Quem já sofreu aqui de achar que a sua mente está sendo invadida pelo demônio? Eu. Né? Nossa, quanta gente. Quanta gente. Então, acho que isso foi Deus que me colocou. Né? Deus que me colocou aqui com vocês. Né? Eu acho que foi Deus que permitiu aquilo tantos anos atrás. E que eu superei com tanta dificuldade. E por isso hoje eu posso ajudar você. Tenho certeza que eu posso. E você disse aí que eu podia, porque eu já tenho ajudado. Né? Então, essa dor, eu tenho compaixão, porque eu sofri isso. Né? De ir para o confessor toda semana. E graças a Deus eu achei um confessor santo, né? Um santinho. E ia confessar a mesma coisa, tô com maus pensamentos, maus pensamentos, maus pensamentos. E os meus maus pensamentos eram na hora da missa. Na hora da missa. Exatamente na hora da missa. Né? Vocês imaginam, eu não vou falar aqui para vocês o que é. Eu só posso dizer que é uma coisa de blasfêmia. Né? E como eu dei trabalho para o meu confessor, né? Ele dizia, não, você não está pecando. Ele tentava explicar para mim, mas naquela confissão rapidinho, não dá, né? Para me explicar, né? E eu também, eu não era alguém que gostava de confessar, né? Para mim, quanto mais rápido eu saísse do confessionário, melhor, né? Então, eu tinha essa dificuldade, né? Então, isso eu consegui superar. Foi mais difícil para mim? Foi. Por quê? Porque eu não tive orientação. Né? Eu tive que sair disso só, né? Com a graça de Deus, claro, sempre com a graça de Deus. Mas eu tive que compreender sozinho. E é claro, as confissões e o meu confessor, né? Apesar de eu não ter um diretor espiritual, outra dificuldade, talvez você diga, não tem um diretor espiritual. Quem aqui não tem diretor espiritual? Diga eu. Quem não tem diretor espiritual? Né? Fala aí, eu. Pois é, tá um monte de gente falando eu. Eu não tinha, pulou aí, né? Eu não tinha diretor espiritual. Eu só fui ter diretor espiritual quando eu entrei no seminário, com 18 anos. Né? Então, a minha adolescência toda eu não tinha diretor espiritual. Imagina o tormento aqui na minha cabeça, né? Então, gente, eu queria dizer a vocês isso. Isso para mim é um segredo. Eu acho que uma pessoa sacou isso, né? Não sei se está aqui, tem um jovem que eu conheço, né? Que é vocacionado, que vai entrar no seminário, se Deus quiser, no próximo ano. E ele disse, padre, o senhor fala tanto disso, eu acho que o senhor teve isso, né?
Ele conseguiu intuir, né? E de verdade, é verdade isso, né? Então, gente, essa história que aconteceu comigo, né? Eu partilho com vocês, por isso que eu chamei aqui só vocês, né? Essa live é privada, ela não está pública, né? Não fiz uma divulgação, né, muito grande, né? Porque eu queria que estivesse aqui somente as pessoas realmente interessadas, né? Eu sei que algumas pessoas não puderam estar aqui, mas eu sei que você que fez até um esforço para ficar acordado até mais tarde, talvez tenha cancelado algum compromisso para estar aqui. Eu digo muito obrigado, né? Acho que você já entendeu, né? Então, por que que eu falo muito sobre isso? Porque eu senti que eu tenho essa missão. E eu fui entender só agora, né? Já 18 anos de padre, né? Eu fui entender só agora, sei lá, quase 30 anos depois, né? O sentido de um sofrimento que eu tive quando eu tinha 15 anos. Né? De uma dor que eu tive quando eu tinha 15, 16, 17 anos, né? Foi esse período aí, entre 15 e 17 anos. Acho que com 17 eu já tinha me libertado. Mas, veja, né? Só agora eu fui entender isso, né? Porque Deus me lembrou disso, né? Eu já tinha até esquecido disso, não é que claro que eu tinha na minha memória, mas eu entendi. Eu entendi que o que eu faço aqui na internet é uma missão. Eu entendi também que eu tenho essa missão específica com você. Não é que eu vou abandonar as outras pessoas, né, que me procuram para a catequese católica, para a formação católica, e todos aqueles outros assuntos que eu falo no canal. Mas eu tenho uma missão específica com você, né? O que eu vou falar para você hoje, né? Hoje eu vou aprofundar com você algumas coisas que eu tenho falado no Telegram, no YouTube, né? Em todas essas oportunidades que eu tenho de falar, eu nunca deixo de falar. Então hoje eu vou descer um pouquinho mais com você agora. E no final eu vou, repito o que eu já falei, eu vou lhe dar uma oportunidade para aprofundar isso, né? Com um curso que eu elaborei, um curso que será pago, né? Obviamente, né? Teve toda uma estrutura para fazer isso. E eu vou explicar também por quê, né? Não é uma coisa assim simples, né? Uma coisa mais elaborada, mas eu vou explicar mais na frente. Mas hoje eu vou descer um pouquinho mais nesse conteúdo para vocês, tá bom? Quais são as dores que você sente, né? Quais são as dores que você sente? Primeiro, então, quando eu falar isso aqui, gente, eu vou falar coisas que eu percebi, né, que eu sei, que eu estudei, que eu li, obviamente, que eu me aprofundei muito sobre isso, mas eu também vou falar coisas que eu vivi, né? Agora você está sabendo disso, né? Então, primeiro, você sente uma dor por não saber se está em pecado ou não. Né? Será que eu estou em pecado mortal ou não estou em pecado mortal? Então, essa é uma dor lancinante, porque se você é convertido, se você tem fé em Deus, estar em pecado, ofender a Deus gravemente, é algo que nos deixa tristes, né? Nos deixa até arrasados, né? Ofender a Deus gravemente. Então, não saber isso, que é tão simples, que até uma criança deveria saber, é uma grande dor, uma grande angústia. Não saber se o pecado que eu cometi, se os pecados que eu cometo são leves, são graves, né? Então, essa dor, essa angústia. E aí, dentro de tudo isso, não ter segurança na confissão. Então, você ir confessar e não sabe se disse tudo, não sabe se falou os agravantes, não sabe se falou o número, não sabe se esqueceu e lembrou um pecado quando tinha 12 anos, e quando aquele dia... Aí você confessa os pecados quando você tinha 12, 11 anos, mas depois você lembra, não, mas eu não contei aquele detalhe, e aí você repete de novo, aí faz uma confissão geral, né? Talvez muitos de vocês já tenham feito confissão geral, achando que vai dar tudo certo,
mas não termina a confissão geral, não deu certo, você continua achando que não disse tudo, que não explicou tudo direito, que não desceu nos detalhes, que acabou esquecendo, que ficou nervoso, que o padre não deixou acabar, e será que o padre deu a absolvição correta, e eu esqueci a penitência, será que eu fiz a penitência direito? Ou seja, não adianta, a sua confissão fica com como se você tivesse sempre em dívida com Deus. Não tem confiança, você tem medo de confessar. A confissão, em vez de trazer para você alívio, consolo, lhe traz medo. Você tem medo de confessar, tem medo na hora da confissão, e o medo, quando termina a confissão, piora. Porque você acha que, além de todos os pecados que você cometeu mais um, que foi a confissão sacrílega. Até essa palavra, sacrílego, né, sacrilégio, cai como assim um chumbo na sua cabeça, né, uma montanha que cai na sua cabeça, né? Aí as coisas são concatenadas, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Então, a partir do momento que você tem medo da confissão, a confissão lhe causa medo, lhe causa um segundo sintoma. Não sabe se pode comungar. Será que eu posso? Quantas vezes, meu Deus? Eu estava lá no banco, passava a missa toda. Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Então, aquela dúvida. E o pior, a mesma coisa. Você vai e quando você comunga, meu Deus, será que eu comunguei em pecado? Né? Será que eu comunguei em pecado? Aí a volta toda, o nó na cabeça, né? Agora, existem outras coisas que você não tem coragem de admitir para você mesmo. E eu vou contar para você, eu vou jogar agora na sua cara. Os medos ocultos, esses são os medos que estão evidentes. Mas existem os medos ocultos que às vezes vocês me perguntam e que eu sei que você tem. Porque eu também já tive. Não é só porque você me diz. O primeiro medo oculto é a confissão inválida. Né? Já falei aqui, mas eu incluo aqui que às vezes esse medo é oculto. Né? Aquela coisa fica remoendo no seu coração. Tem um outro medo oculto. O medo de ter sido excomungado. Eu já tive esse medo. Preste atenção, não é que você vai ter todos esses medos, nem todos esses sintomas. Eu estou falando vários sintomas, pode ser que você não tenha todos esses sintomas, tá bom, gente? Isso é importante, eu vou explicar por quê. Porque você pode estar achando que não tem escrúpulo, porque você não tem todos esses sintomas. Então, não é obrigado você ter todos esses sintomas para você ter um problema de consciência. Basta que você tenha um desses sintomas para que a sua consciência já seja diagnosticada como uma consciência que não funciona direito. Tá? Então, o medo de ser excomungado, tem gente que sofre desse medo. O medo de pecar por omissão, por exemplo. Né? Então, esse medo, quando ele é profundamente enraizado no escrúpulo, ele é terrível, porque você acha que você tem que dar esmola a todos os esmoléis da rua, você acha que tem que corrigir todas as pessoas, quando você vê os defeitos de todo mundo, você acha que tem que corrigir todo mundo, tem que sair corrigindo todo mundo, porque senão você peca por omissão, tem que corrigir os pais, corrigir o porteiro, tem que corrigir o motorista de ônibus, tem que corrigir todo mundo que vê na frente. Então, o medo do pecado de omissão. Conversou comigo uma pessoa, não sei se é segredo, né? Não vou revelar a pessoa aqui, obviamente, né? Mas uma pessoa que veio conversar comigo hoje e disse, mais ou menos assim, que ela tinha medo de trabalhar. Olha que absurdo, né? Por quê? Porque não era medo de trabalhar, mas medo de ganhar dinheiro, porque ela tinha medo de pecar com a ganância. Que absurdo, né? Eu acho que é tanta informação comunista que a gente recebe da escola, né? Talvez vá gerando essas coisas. Um medo oculto, não precisa você se entregar aí no chat não, tá, gente?
o medo de ir para o inferno. Quem já teve muito medo de ir para o inferno? Muito medo de ir para o inferno. Eu. Vocês não têm noção. Aliás, vocês têm, né? Vocês têm noção. Nossa. Pesado. Pesado. Né? Então, o medo de não ir para Deus é pesado. E eu poderia continuar falando muito, né? Acho que é melhor parar, porque existem outros medos, mas eu finalizaria com um último medo, né? O medo de nunca sair disso. O medo de nunca sair disso. O medo de viver para sempre dessa forma, né? Para sempre dessa forma. Então, o que fazer? Vou falar para vocês agora como é que a gente sai disso, né? A porta de saída, vou mostrar para vocês agora a porta de saída. Gente, a primeira coisa que é necessário é você conhecer como funciona a sua consciência. E preste atenção porque eu vou falar, vou lhe mostrar a porta de saída, tá? Vou te mostrar a porta de saída desse quarto escuro em que você está escondido. Então, a primeira coisa, você precisa entender como como funciona a consciência, como funciona esse dom de Deus que é a consciência. A consciência, ela não é uma doença, a consciência é um dom de Deus e todas as pessoas têm consciência. Não é uma característica cristã, é uma característica da alma. Como é uma característica da alma, todo mundo tem consciência. Agora, nós cristãos, nós temos uma vantagem sobre os pagãos. Qual é a nossa vantagem? Inúmeras, né? Mas uma delas, nós temos a fé. Nós temos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos os ensinamentos da igreja. Nós temos também a graça santificante, o dom do Espírito Santo. Então, essa luz sobre a nossa consciência nos traz uma consciência refinada, né? Nos dá algo que vai para além daquilo que os pagãos têm. Como é que funciona a consciência dos pagãos? Talvez você, antes de se converter, você tinha consciência? Tinha. Tinha. Né? E essa consciência que você tinha fez você pecar mortalmente. Fez você não ter desculpa pelos pecados que você fez. Então, qual é essa consciência antes da gente se converter? A consciência do pagão. É a consciência da lei natural. A lei natural, faça o bem e evite o mal. Então, essa lei natural, ela está expressa nos 10 mandamentos, mas ela está inscrita na nossa alma, no nosso coração. Então, não matar, não precisava Deus revelar que não matar é pecado. A alma do homem, ela sabe que matar é pecado. Né? Então, mesmo o pagão, quando ele mata, ele peca mortalmente. Porque a alma dele diz que é pecado mortal, né? Diz que é errado, gravemente errado fazer isso. Então, todos os outros pecados, o adultério, a mentira, né? O fazer mal ao outro, o odiar o outro, isso está inscrito na nossa alma. Inscrito na nossa alma, né? Então, eu queria... Preste atenção aqui, gente. Não se percam aqui no chat, tá bom? Então, a primeira coisa que é necessária é você entender como funciona essa consciência. Entender o que são os atos humanos. Né? O que são os atos humanos? São aqueles atos que você faz com conhecimento e intenção. Ou seja, você tem vontade, você sabe o que você está fazendo e você quer fazer aquilo. Né? Então, saber discernir, saber entender o que o que significa a palavra intenção. Se esta palavra, o conceito da intenção, do conhecimento e da intenção, cair na sua alma, no seu coração, ela vai ser uma chave
que vai destrancar a porta. Falei que existe uma porta de saída do escrúpulo, né? Então essa porta está trancada, né? Então a chave que destranca essa porta é você entender como funciona a consciência e você entender o que são os atos humanos. Ou seja, os atos humanos, preste atenção, são aqueles que eles têm um valor moral. Ou seja, eles podem ser bons ou podem ser maus, né? Ou podem ser indiferentes, mas pode se classificar nesses 3 pontos: bom, mal ou indiferente, tá? Não é bom nem mal, mas é um ato que você faz com conhecimento e com intenção, tá? Então, vou explicar isso direitinho, porque isso é muito importante, tá bom? A chave que abre essa porta é você entender conhecimento e intenção. Então, vou explicar para você agora. Só pode existir um valor moral num ato quando este ato, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está fazendo e você quer fazer aquilo. Isso vale para o bem ou vale para o mal. Por exemplo, eu não posso fazer um ato bom sem querer. Eu até falei sobre isso, né, lá no Instagram e gente veio me criticar. É uma frase muito simples. Não existe pecado sem querer. Como não existe bondade sem querer. Vou dar um exemplo aqui bem besta, né? Você está andando na rua, presta atenção. E você está com dinheiro no bolso aqui, tá? Então você vai mexer aqui no bolso e caiu o dinheiro no chão. Tá entendendo? Caiu o dinheiro no chão. Aí o dinheiro voou e caiu e um mendigo pegou. E ele estava com fome, ele comprou comida com aquele dinheiro. Entendeu? Então, eu posso dizer que você fez um ato de caridade com esse dinheiro que o mendigo, que caiu do seu bolso, que o mendigo achou, você fez um ato de caridade? Sim ou não? Sim ou não? Bora lá, pode falar no chat. Quando eu peço para falar, fale. Não. Por que não? Por que não? Por 2 motivos. Primeiro, porque você não sabia. Então, se você não sabia, aquele ato que você fez não tem valor moral. Segundo, porque você não tinha intenção. Digamos que você soubesse, eu vi que o dinheiro caiu, mas o dinheiro voou e eu não quis correr no meio da rua para pegar, era só R$10, eu não fiz questão de correr no meio da rua para pegar R$10. Tem gente que faz questão, né? Eu faria, mas enfim. Então, você não fez questão. Mas você não. Mas o mendigo pegou e você viu que ele pegou, mas deixa para lá. Você não teve a intenção de dar. Então aquilo não é uma coisa boa. Você não vai ganhar o céu por causa daquilo. Você não está ganhando nada porque você não quis fazer aquilo, tá? Então isso vale para os atos bons. Para os atos maus é a mesma coisa. E aqui entra um elemento de confusão. Qual é o elemento de confusão? A tentação. Então, a tentação pode ser demoníaca, né? E pode vir da nossa própria concupiscência, da nossa inclinação para o mal. Então, a tentação, ela confunde a nossa cabeça, confunde a sua cabeça de escrupuloso, né? Confunde, nos fazendo pensar que nós tivemos intenção, porque nós sentimos um desejo de fazer aquilo. Não é verdade? Sentimos um desejo de fazer aquilo. Vamos pensar agora num pecado contra o 6º mandamento. Isso aqui é a pedrinha no sapato, né? Pedrinha no sapato de muita gente. Os pecados do olhar, né? Contra o 6º mandamento. Lucas está dizendo verdade. Então veja bem, existe uma diferença, preste atenção, existe uma diferença entre ver e olhar. Vocês conhecem a diferença entre ver e olhar? Então, eu estou aqui, vocês não sabem, mas vocês estão aqui dentro do meu quarto, né?
Então, eu estou vendo aqui as minhas estantes de livro, né, meu guarda-roupa, a porta que eu estou apontando ali para a porta, porque a porta mesmo, a porta do meu quarto ali, né? Estou vendo aqui o coração de Jesus, vocês não estão vendo? Sagrado Coração de Jesus, Imaculada Conceição, aqui, ó. Imaculada Conceição, tá? É lindo mesmo, né? São José. Vocês viram que eu gosto de mostrar minhas imagens, né? Que o Jesus crucificado. Então, eu estou vendo essas coisas. Por que eu estou vendo essas coisas? Porque a nossa visão não é de raio laser. Eu não sou cego, né? Eu estou vendo porque essas coisas estão aqui no meu campo visível, tá? Mas, se eu quiser, olha, de vez em quando, eu estou falando aqui com você, eu estou olhando para a porta. Então, olha que eu estou vendo a porta ali, mas quando eu olho para a porta, eu deixo de olhar para você, que eu estou olhando para você aqui agora, e eu olho para a porta. Tá? Eu tive a intenção de olhar para a porta. Tudo bem. Qual é a confusão que pega você e que te dá escrúpulo? A confusão é que, se tem algo que te atrai, eu vou falar aqui rasgadamente, tá, gente? Se tem algo que te atrai sexualmente ali, quando eu falo sexualmente, não estou falando que é uma pessoa nua, não. Pode ser uma pessoa bonita, de corpo, de rosto. Então você, quase que instintivamente, principalmente se você for jovem, se for solteiro, mas não interessa, não interessa. Você olha, você vê e você olha. Gente, você olha, tá? Qual é o problema? Você acha que porque olhou, você pecou. Mas você não pecou porque olhou. Alguém chamou a atenção com a beleza ou, infelizmente, com as roupas mínimas, né? Com as roupas atraentes, sensuais. Então você olhou. Mas até aqui não existe uma intenção. Pode existir um princípio de deleite, porque aquilo agrada os seus olhos. Se não agradasse, você não ia olhar. Se alguém grita, né? Se alguém grita, você está aqui no ônibus, aqui, e alguém grita, acontece algo, você instintivamente você olha. Você até viu, mas alguém gritou, te chamou a atenção. Alguém gritou, ei, ou chama teu nome. Padre Leonardo. Então eu olhei. Eu não tinha intenção de falar com aquela pessoa que estava ali fora, mas ela chamou meu nome, eu olhei. Entendeu? E aí, se a pessoa que eu olhei e é meu amigo, olha, dei com a mão. Aí eu tive intenção, eu falei com aquela pessoa, né? Então, a intenção, ela vem quando todo esse processo na sua cabeça já está elaborado. Ou seja, você viu, tá ali, você olhou porque te chamou a atenção, e depois que você olhou, você, o que a gente costuma dizer, se deteve sem freios. Sem freios. Ou seja, eu não vou dizer aqui o que é que os homens falam, mas existe uma palavra feia que os homens falam. Eu não vou falar aqui na live, né, gente? Mas existe uma palavra feia que os homens falam. Eu estou falando para homem porque, enfim, mais fácil, né? Então, você se detém sem freios. Você disseca, né? Você gosta e continua naquilo. Vou dar um exemplo que não entra nessa área para ficar mais claro ainda. Uma mulher, uma pessoa com um vestido branco, né? Um vestido de noiva, todo composto, branco. Então ela passou perto de uma fogueira, e uma brasa voou da fogueira e caiu no vestido branco. Então, assim que a brasinha, né, aquele fuligem, né, caiu no vestido branco, ela fez assim, bateu aqui, né? Então, quando ela bateu assim, bem rápido, o que aconteceu?
Nada, né? Não aconteceu nada. Talvez tenha manchado um pouquinho, mas ela tirou com a mão mesmo, ok? Agora, bateu, ela demorou um pouco para tirar. Então, manchou, né? Ficou uma marca de faíscazinha. Talvez tenha feito um furinho, porque ela demorou, né? Ela demorou a tirar. Ficou olhando, que bonita a fagulha. Aí ela, ops, eu não posso olhar. Ops, né? Eu tenho que tirar. Mas antes dela dizer, ops, eu tenho que tirar, ela ficou, que bonita a fagulha. Epa, é teu vestido, doida. Terceira opção. Ela viu, deixou queimar um pouquinho. Já está queimando, então deixa. Já fez o furinho mesmo, então deixa. Deixa tocar fogo. Deixa tocar fogo. Perceberam esses 3 movimentos? O primeiro refere-se ao não pequei. Poxa, tirei. Sim que eu vi, tirei. Segundo, olha, que bonito. Ops, pecado venial. Porque você começou a gostar. Terceiro, deixa. Sua consciência diz, olha, isso é pecado. Sua consciência diz, isso é imoral. Sua consciência diz, cara, tu vai deixar de confessar, vai perder o céu. Deixa. Só uma vezinha não faz mal. Tem nada não, deixa. Aí é que está o pecado grave. Vocês entenderam? Entenderam como não é difícil? Só que precisa que alguém te explique. Precisa que alguém te explique. Entende? Essa é a questão. Alguém precisa te explicar o movimento da sua consciência. Você precisa saber também qual é a origem do seu escrúpulo. O escrúpulo pode ter uma origem psicológica, de algum trauma, alguma coisa. E quando você percebe aquilo automaticamente desliga na sua cabeça. Quando você percebe que aqueles movimentos são movimentos de origem do seu psicológico, da sua mente, aquilo desliga da sua cabeça. Naturalmente, na medida que você vai entendendo esse processo da sua consciência, você vai como que clareando as coisas. Entenderam? Então, gente, a consciência, o escrúpulo, ele pode ter essa origem psicológica, ele pode ter essa origem de uma má formação, de uma catequese errada. Agora, eu vou dizer para você o que é que pode lhe atrapalhar a você chegar a ter essa consciência sadia. Você quer saber? Existe algo que pode lhe atrapalhar muito a ter essa consciência sadia. O que pode lhe atrapalhar, e você vai ficar impressionado, porque eu não falei isso em nenhum lugar nas minhas formações, eu vou falar só para você. Estudar moral atrapalha a cura do seu escrúpulo. Estudar é conhecer como funciona a sua consciência. Conhecer estes problemas vai lhe curar. Claro, com um acompanhamento do sacerdote. Mas estudar teologia moral vai lhe atrapalhar. Esse é o grande erro que muita gente cai. Ou seja, querendo saber pecado mortal, pecado venial, quando é que eu pequei, quando é que eu não pequei, isso, aquilo outro, começam a estudar coisas que não têm condições de entender. Pá, você está me chamando de burro? Não, não estou te chamando de burro. Você deve ser muito inteligente, inclusive porque você está lendo. Mas você está fazendo algo que vai aprofundar os seus escrúpulos.
Vou te dar um exemplo, até eu me lembrei aqui na minha estante. Vou te dar um exemplo. Tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui, A Lei de Cristo, é um dos livros que eu comprei, né? Um livro raro. Esse livro custou R$400, se não me engano. Um livro raro. Tem alguns livros também em espanhol, né, que são raros, nem se vende no Brasil, eu importei. Que eu comprei para lhe ajudar, tá? Tem gente que acha que lendo isso daqui, olha esse calhamaço aqui. Tem gente que acha que lendo isso daqui vai ficar livre dos escrúpulos. Não vai. Não vai. Por quê? Porque quanto mais você estuda teologia moral, mais você se enrosca. Você se enrosca porque você começa Sabe o hipocondríaco que vai ler sobre doença e acaba sentindo todos os sintomas da doença? Né? Vocês já viram falar que a pessoa que sofre de hipocondria, a pessoa tem medo de doença. Então ela vai pesquisar na internet sobre... eu tô com a dor aqui, deixa eu ver aqui na internet. Em 5 minutos ela já está com câncer, ela vai ter que operar a coluna, ela está com coronavírus, espirrou, já está com coronavírus. Né? Não é verdade? Então, tem gente que começa a não querer mais sair nem na rua, né? Por essa falta de entendimento. Então, o que é que vocês precisam saber? É o pecado vírus, né? O que é que você... Preste atenção que agora eu vou falar uma coisa importante. O que é que vocês precisam saber para se livrar dos escrúpulos? Vocês não precisam saber todo o compêndio, saber tudo isso. Vocês não precisam saber disso. Vocês não precisam saber todas as minúcias e as nuances, os casos específicos, os casos extra raros, as exceções das exceções, e se, né? Até já passei um áudio para você, mas e se? Você não precisa saber disso. Você não precisa que alguém lhe dê uma resposta para cada indagação da sua mente. Olha só, eu nunca lhe respondi isso, nunca falei isso para você. Você não precisa saber. Não precisa que uma pessoa lhe dê resposta para cada indagação da sua mente. Você não precisa disso. Sabe o que é que você precisa? Você precisa que a sua mente funcione e não faça as perguntas. Entendeu? Que não faça as perguntas. Existem leituras que vão lhe atrapalhar. O Carlos Roberto está dizendo aqui, o livro Confessai-vos Bem me atrapalhou. Atrapalha. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é uma bênção para quem não tem escrúpulo. Para quem tem escrúpulo, ele vai te deixar doido, né? Não estou falando mal do livro. Não estou falando mal do livro. É porque certos tipos de alimento, para quem é intolerante, faz mal. Tem gente que se tomar leite dá dor de barriga. Tem gente que se comer açúcar passa mal. Não é? Tem gente que tem alergia ao álcool, não pode beber. Então, certos tipos de coisa que é muito bom para muita gente, mas não é bom para você. Então, é preciso que você entenda isso. O que você precisa é ter esta clareza na consciência e não saber... veja bem, você não precisa que eu coloque um fio aqui no meu cérebro e te transfira as respostas, porque eu não tenho todas as respostas. Outra coisa que você não sabe, nenhum padre tem todas as respostas, porque a resposta está dentro de você. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei o que se passa. Então eu preciso ensinar a você a exercitar a sua mente, exercitar a sua consciência, ok? Eu percebi que eu não tenho como dar todo esse conteúdo para você de forma desorganizada, dando dicas,
E vocês me colocaram aqui uma prova ao vivo, né? Eu fui bem ousado, eu pedi para você colocar ao vivo uma prova de que esse conteúdo que eu dou, essas dicas que eu vou soltando, que eu vou respondendo aleatoriamente, elas têm ajudado você e muito. Essa live, eu tenho certeza que te ajudou e muito, não é verdade? Mas eu quero lhe convidar para fazer um passo a mais. Eu elaborei um curso completo, dando o passo a passo para você entender a sua consciência, para você entender a origem dos problemas de consciência e para você entender o caminho de saída dos escrúpulos. O caminho de saída dos escrúpulos. Para eu lhe dar a chave, para eu lhe dar todas as possibilidades de você sair disso. Uma coisa que eu não tive, como eu contei para vocês no começo da live, eu não tive isso, né? Mas eu elaborei um curso completo e um curso bem grande, tá? Não gigante, mas bem grande sobre isso. E eu vou dizer para vocês, esse curso ele é como uma academia. Digamos que você quer emagrecer, você quer ter um corpo saudável, e eu digo, olha, eu tenho uma fórmula, eu tenho a receita, eu tenho o passo a passo para você ter um corpo saudável. Você vai comer isso, você vai fazer esse exercício e com o passar do tempo você vai ter um corpo saudável, né? Com o passar do tempo você vai ter o corpo saudável. Então, o que eu vou lhe oferecer é esta receita, né? Não entenda que não é uma receita mágica, né? Mas é como uma dieta, né? E exercícios. Não são respostas, não é uma lista imensa de perguntas e respostas, mas um passo a passo para você entender a sua consciência. Eu vou lhe apresentar aqui rapidamente, né? Porque é muita coisa. São 3 módulos, tá? O curso, como eu falei, vai ser pago, né? E é muito importante, porque você precisa valorizar, eu vou já falar sobre isso, é muito importante que você dê valor, né? A gente dá valor às coisas materiais, mas é importante que a gente dê valor ao trabalho. E a gente dê valor também àquelas conquistas da gente, né? Eu me lembrei aqui de uma piada, não sei se você é da minha época, na época que essa história de Bolsa Família, né, saiu um meme na internet, né, que a mulher dizia que o Bolsa Família era muito barato, porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Aí fizeram um meme, né, é mais de 300 reais. É mais de 300 reais. A calça para jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Você lembra disso? Vocês lembram? Ela dizia que era mais de 300 reais, né, a calça para jovem. Gente, é muito engraçado, é um meme antigo isso aí. Então, são 3 módulos. Primeiro, a consciência. Então, eu vou explicar detalhadamente várias aulas sobre como funciona a consciência. Tá? Passo a passo, detalhadamente, com calma, né? Onde você vai poder tranquilamente. Não são aquelas aulas do YouTube, né? Que eu fico, né? Os vídeos do YouTube. Qual a diferença? Eu digo, dá like, né? Curta, compartilha. Então, não tem isso, né? É um bate-papo assim, tranquilo, né? Então, explicar sobre a consciência. Como eu falei para você, só em você entender como funciona a consciência já seria um motivo suficiente para você ser curado, né? Mas não vai ser só isso, né? Vai ter mais. Depois nós vamos ter um segundo módulo falando sobre os tipos de consciência, onde eu vou explicar. Você pensa que só existem 2 tipos de consciência, né? Você acha que só tem a consciência laxa e a consciência escrupulosa, né? Então, a consciência laxa é aquela que acha que não tem pecado, e a consciência escrupulosa tudo é pecado, né? Mas existem muitos outros tipos. Existe um medo oculto aí em você. Vou dizer um medo oculto que eu não falei ainda. Você tem medo de passar do escrúpulo para a consciência laxa, ou não é? Né? E eu vou falar para você como não passar do escrúpulo para a consciência laxa. Eu vou explicar como é que faz isso, né? Então, os tipos de consciência, então, tem
muitas aulas sobre isso, mas muitas mesmo, tá? São 20, até agora são 24 aulas só sobre os tipos de consciência. E depois nós vamos ter um terceiro módulo, que é como usar bem a consciência. E aí eu vou falar especificamente como sair dos escrúpulos. Então eu vou explicar, porque olha, esse terceiro módulo tem até agora 16 aulas, que vou explicar sobre as tentações, sobre o pecado mortal e grave, pecado venial leve, as imperfeições, o exame de como um escrupuloso deve fazer exame de consciência, como deve confessar os pecados, como achar um bom confessor, enfim, um monte de coisa, tá? Quais são os exercícios práticos que você tem que fazer para lidar com aquelas tentações de escrúpulo, né? Os exercícios práticos que você tem que fazer. Por que isso é necessário? Porque você, como eu falei, você estudar sozinho, você vai se enrolar mais. É preciso que eu diga exatamente aquilo que você precisa ouvir. É preciso que eu selecione aquilo que você tem que entender. E não você ficar vendo sites, opiniões do Facebook. Bom, as minhas dicas, somente com elas, podem me ajudar bastante, mas imagina você ter um esquema, né? Passo a passo, aula por aula, coisa por coisa, não é verdade? Eu queria saber se você entendeu que isso é valioso. Você entendeu que isso vale mais do que um celular? Entendeu que isso vale mais do que um celular? Claro que vale, né? Claro que vale. Então, gente, isso dá um trabalho. Nossa, isso dá um trabalho, vocês não têm noção do trabalho que dá isso aqui. E não só o trabalho, mas também existe todo um esquema que envolve isso, né? Eu agora tenho uma equipe, né? Eles são ocultos, mas agora eu tenho uma equipe, né? As pessoas que se comprometerem em dar esse passo, né? Veja, gente, você pode estar aqui pensando, padre, não vou pagar esse cara. Gente, olha, quem não quer arranja uma desculpa. Tá caro, não tenho tempo, não preciso, né? Mas quem quer, dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa, né? Então, isso aqui, eu queria que vocês entendessem que isso é valioso, né? Porque nada se compara a gente ter essa ajuda exatamente aquilo que você precisa e não aquilo que você vai pescar da internet de forma aleatória, como alguém disse aqui, que leu um livro que é muito bom, mas que não poderia ter lido, fez só piorar a situação dele, que é a questão do confessai-vos bem, né? Então, gente, é o seguinte, nesses anos que eu tenho trabalhado no YouTube, eu sou padre, né? Eu não sou youtuber, né? Agora eu virei, né? Mas não era, né? Então, esses anos que eu tenho trabalhado no YouTube, eu tenho investido tudo o que eu posso investir e economizar para dar para vocês o melhor. Mas coisas assim, tanto materiais, como por exemplo, câmeras o melhor que eu posso, né? Eu nunca revelei isso para ninguém, mas a câmera agora eu estou usando meu celular, mas a câmera que eu uso para filmar em 4K, aquelas imagens bonitas que vocês têm visto, ela me custou 15 mil reais, né? Mas fora isso, eu já fiz vários cursos, eu fiz curso de edição de vídeo, eu fiz curso de youtuber, eu fiz curso para fazer curso, né? Para aprender a usar essas ferramentas, né? Essas plataformas. Olha, e o curso mais barato que eu fiz, né? Tirando uma palestra que eu assisti, foi a mais barata. Mas tirando essa palestra que eu assisti, todos esses outros cursos foram entre 500 e 6 mil reais. O mais caro que eu paguei foi 6 mil reais. Pra vocês terem noção, né? Que realmente existe um valor, né? Então, para vocês terem noção. Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Imaginem
que você venha aqui me visitar. Tem gente aqui de Portugal, tem gente aqui do Paraná, tem gente aqui do Nordeste. Imagine que eu faça um retiro e coloque... Quantas pessoas tem aqui na live? Agora, ao vivo, tem 500 pessoas, mas mais pessoas vão assistir depois porque eu vou deixar gravado. Quanto é que você ia gastar de avião? Quanto é que você ia gastar da casa de retiro, de deslocamento? E quantas palestras eu ia poder dar para você em um final de semana? No máximo 8 palestras. Vocês viram que só o módulo 1 tem 8 aulas, né? Então, não, padre, mas se você viesse na minha cidade, né? Eu já preguei retiro em algumas cidades, né? Eu não tenho muita condição de tempo, né? Então, imagina a dificuldade de você arranjar lugar, de você conseguir permissão, de você organizar todo o retiro, aquela confusão maior do mundo que dá trabalho, né? E eu ir e dar 8 palestras. Difícil, né? Imagina quanto ia ser difícil. Então, imagina que eu vou lhe dar aqui, vou lhe oferecer, não vão ser 8 palestras, vão ser mais de 30 aulas, né? Então, eu me baseei pelo mais baixo, tendo como parâmetro todas essas despesas, né, todo esse trabalho, e para que você dê valor, porque a gente não dá valor se não nos custar, é preciso que custe para que você faça, tá? É preciso que custe para você. Então, algumas pessoas aqui já mais ou menos acertaram, né? Vocês viram que na média dos cursos que eu fiz, né, eu já cheguei a fazer curso de R$6.000, né? E, gente, eu não vou mentir porque é pecado, não vou mentir aqui ao vivo para você, né? É verdade, eu estou fazendo ainda, né, um curso de R$6.000. Então, na média, eu diria que ele valeria, pelo todo o conteúdo que ele tem, ele valeria R$1.000. Mas eu acho que seria pesado para alguns jovens. Seria pesado para alguns jovens. Então, eu achei por bem colocar R$500. Não 1 milhão, né? Não, eu achei por bem colocar metade disso. Além de tudo isso que eu disse aqui para você, ainda tem mais outra coisa que eu não falei. Nós vamos ter 3 bônus. Nós vamos ter uma aula mesmo, tá? Com uma psicóloga, a Ana Higino, que eu já assisti uma live com ela comigo, talvez, que vai ser um bônus extra, né? Ela vai dar essa aula para você, falando sobre as razões psicológicas dos pensamentos, então, dando uma instrução psicológica para você. 2, você vai ter um bônus, vai ter uma aula especial com aquele outro psicólogo que fez a live comigo também, tá? Então, você vai ter também este bônus com eles, com a psicóloga e com o psicólogo. São 2 aulas diferentes. 3, nós vamos ter um curso completo ali sobre direção espiritual com o padre Marcos Chagas, que fez a live comigo ontem, né? Conversando com a minha equipe, esse é o preço do curso, tá, gente? Esse é o preço do curso. Agora, conversando com a minha equipe, né, fazendo uma reunião com eles, né, a gente viu o seguinte: vocês são os pioneiros, vocês são a primeira turma. Então, seria justo para vocês que estão começando agora que eu desse assim, poxa, o máximo de pessoas entrasse, né? O máximo de pessoas entrasse. Então, pensando nisso, para que o máximo de pessoas entrasse, eu resolvi dar mais R$200 de desconto, né? Então, tirar desse valor R$200. Em vez de ser R$500, vai ser R$297. Então, aí entra na calça da mulher, né? Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. A calça da mulher. Agora sim, né?
Mas não é só isso. Você vai poder parcelar em 12 vezes. Gente, 12 vezes. 12 vezes. R$ 297 em 12 vezes. Padre, mas olha, é o seguinte, eu acho que não vai adiantar para mim, porque eu já tentei de tudo, eu já li aquele livro Tratado dos Escrúpulos, não adiantou muito, e se não adiantar para mim? É normal, se alguém te disse a você que não era normal, está te enganando, vou te falar a verdade. Por lei, nós somos obrigados a te dar 7 dias de experimentação. Então, você teria 7 dias para assistir todas as aulas que tem lá, tá? E depois, não gostei, não gostei da cor da batina, não gostei dessa forma, tá muito maçante, não gostei do cachorro que latiu, né? O cachorro latiu, é engraçado lá, porque aconteceu na hora da gravação. Então, eu vou devolver. Não tem problema. Por quê? Porque quando você devolve pela plataforma. Eu nem sei quem devolveu. Então fica, ó, nós continuamos amigos, não tem problema. Mas você pode pensar assim, poxa, padre, mas nessa semana não vai dar tempo para assistir muitas aulas, né? Então fazer o seguinte, como eu sei que é muito bom, eu vou dar 2 semanas de garantia. Então você vai ter 15 dias. Com esses 15 dias, você pode assistir tudo e devolver. Né? Pronto, assisti tudo, me aproveitei de tudo, né? E vou devolver. Eu acho que você você é honesto, né? Se isso for bom para você, você não vai devolver. Mas se não for bom para você, você não gostou, então você devolve. Simples assim. Ou seja, você não vai perder nada. Não, se não for bom para você, você devolve. Não, você não perde nada, não custa nada. O curso vai ficar disponível por, no mínimo, 1 ano para você, tá bom? No mínimo, 1 ano. Você pode ir. E você vai ter o acompanhamento. Então, eu vou focar em responder as suas questões, né? Primeiro, lembre que você pode devolver o dinheiro se não gostar. Não precisa não justificar nada, só pede devolução e pronto, tá bom? Não precisa justificar nada, tá? Se você não gostar. Você não pode assistir o curso todo. Estão disponíveis muitas aulas. Tem, eu acho que mais de 20 aulas disponíveis, mas não estão todas as aulas não estão disponíveis, tá? Por quê? E aqui vem um outro bônus que eu tenho na minha cabeça. Porque na medida, primeiro, para que você pule etapas, porque você vai ser tentado a correr e lá quando eu vou falar sobre pecado mortal, pecado venial, eu vou falar no 3º módulo. Então você vai ser tentado a correr lá. E não vai adiantar você pular essa etapa, por isso que eu não deixei todas as aulas disponíveis. Estão disponíveis apenas as primeiras aulas, as 21 primeiras aulas, 22 por aí, tá? Que é muita coisa, né? Muita coisa. Então, vai ter grupo exclusivo, sim. Ok? Então, os bônus ainda não estão disponíveis, tá? Mas vão estar disponíveis em breve. Mas é preciso que você siga o passo a passo. A live vai ficar gravada, eu vou deixar essa live gravada, mas ele vai ficar aberto para venda somente, preste atenção, até terça-feira. Por quê, padre? Porque eu não posso colocar todo mundo aqui dentro. Como é que eu vou acompanhar? Se vier um monte de gente. Então eu preciso limitar o tempo. Então somente até terça-feira. O acompanhamento é nas perguntas. A Clara Trivelli perguntou, tá? Assim como eu tenho acompanhado no Telegram, tenho respondido perguntas, então eu vou afunilar, eu vou dar mais atenção a vocês do que ao Telegram, né? Do que os outros canais. Eu vou ter que dar mais atenção a vocês. Então eu vou colocar o link aqui para você nos comentários, tá bom? Fica sim, fica disponível. Então a live vai ficar disponível até terça-feira, tá bom? Por que até terça-feira? Porque terça-feira eu vou encerrar as vendas para a gente começar somente com quem entrar. Então não vai ficar, eu vou comprar daqui a um mês. Não vai. Não vai porque não dá para ficar entrando pessoas toda hora.
tá? Porque precisa de seguir o passo a passo, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Fiquem com Deus.